A grávida, ela é anedótica praticamente, né? É igual a noiva, né? Quando você tá vestida de noiva, tá todo mundo te olhando. A grávida tá todo mundo te olhando e opinando. E opinando, porque todo mundo acha que a grávida é demente, hipossuficiente, abestalhada, que todo mundo tem que dizer uma verdade pra ela se alertar. Cara, o CRM é meu, eu posso fazer o que tá certo, né? Eu posso fazer o que a galera tá fazendo em São Paulo, o que a galera tá fazendo nos Estados Unidos, né? O que o Ministério da Saúde manda. Eu acho que a palavra que gere a humanização é muito autonomia. Sim. É autonomia de decisão, de tomada de decisão sobre o próprio corpo do paciente. Isso. E isso, como você disse, não fica só na especialidade da obstetrícia. Dentro da cirurgia plástica também a gente vem crescendo a autonomia do paciente. Porque a população mudou, gente. Da década de 80 para cá, a gente tem muito mais terapias de reprodução assistida. As mulheres estão engravidando mais tarde. Bom dia, pessoal. Eu sou Eduarda Magaldi, sou médica otorrinolaringologista, especialista em cirurgia plástica da face. Eu sou Adriana Monteiro, obstetra, especialista em parto. E esse é o Bom Dia, Doutoras, o podcast e bate-papo descontraído que você sempre quis ter com suas médicas favoritas. Já está, maravilhoso. Escolher um enxoval, ver aquele coraçãozinho na ultrassom, o primeiro chutinho, ai, como é gostoso. Mas isso também é um tanto de romantização, né, da experiência. Uma experiência tão forte que às vezes pode ser muito sofrida se não estiver próximo da expectativa criada para aquele momento. Perfeito, Dudinho. E assim, o que a gente vê nessa romantização da gravidez, né? Sim, é divino engravidar. Sim, quando a gente deseja, é melhor ainda. Mas existe toda uma anedota, né? Todo um círculo social que traz para essa mulher uma romantização a qual às vezes ela não se encaixa. E aí vem os problemas. E muitos, né? Os problemas associados a você não ter aquela experiência que você tanto sonhou, ou pior, sonharam para você e você não deseja. E para falar disso e de muito mais, eu vou falar com alguém que entende de parto. Ela é maravilhosa. Mãe de Lara e de Pedro, uma ginecologista obstetra sensacional, fotógrafa nos momentos vagos, tem experiência de gestão, é uma grande empresária e uma grande amiga. Hoje eu vou chamar para conversar com vocês com a maravilhosa Adriana Monteiro. Nós aqui de novo. Nós, muito bem. Muito obrigada, minha querida Duda. Amiga, seja muito bem-vinda ao seu podcast. Obrigada. E agora vamos falar sobre coisa que você gosta. Vamos falar sobre o poder feminino, vamos falar sobre parto, vamos falar sobre gestar, vamos falar sobre tudo. Vamos botar aqui tudo na mesa. Vamos lá. Que tal? Vamos lá. Primeiro quero te perguntar, como é que você está hoje? Tá bem? Estou bem, estou ótima, viu? Assim, com vontade de comer um japonês, mas vamos nessa. Drica, conte aqui pra gente, como foi que você escolheu essa especialidade? Se era uma coisa que você sempre pensou em fazer, ginecologia obstetrícia, ou foi algo que meio que veio pra você? Como foi isso? Minha gente, eu vou lá confessar. Eu, quando saí da faculdade, eu disse assim, as duas únicas especialidades que eu não quero fazer na minha vida são pediatria e ginecologia obstetrícia. Paguei a língua, vamos lá. Bom, minha gente, na época, e eu vou explicar por quê, porque eu descobri isso anos depois, quando eu fiz o estágio de obstetrícia, e meu estágio de obstetrícia foi muito legal, eu conheci pessoas fantásticas, obstetras maravilhosos, mas foi naquela era pré-movimento de humanização. Então, a gente fazia muito epísio, a gente fazia muito cristeleque, aquela manobra de empurrar. As mulheres não podiam comer durante o trabalho de parto, elas não podiam se levantar, elas não podiam tomar banho. E aquilo era tão chocante para mim. E na época eu já era massoterapeuta, e a gente vai descobrir isso depois. Eu, enfim, gosto de fazer massagem, tinha curso. Ela também não sabia, não. Não. Eu fiz um pouquinho de fisioterapia de fazer medicina, e aí eu ia seguir pela área estética dermatofuncional. E aí, para ganhar uma grana, eu fazia os cursos, ministrava os cursos dentro do próprio lugar que eu fazia os cursos e também atendia. Então, quando eu via aquelas mulheres, assim, sozinhas, né?
com fome, às vezes 24, 48 horas, né? Não podia beber água, não podia comer, tá? E, gente, isso não era para... E eu quero deixar isso aqui claro, era o conhecimento da época. É muito fácil agora eu tocar o pau no que era feito antes, tá? Mas aquele era o conhecimento da época. Ninguém fazia aquilo porque queria sacanear as mulheres, porque queria maltratar ou torturar as mulheres. Eu acho que a estrutura assistencial ao parto mudou muito, né, ao longo dos anos. E você vai falar sobre isso também. Exato. Porque antigamente ficavam, pelo menos no sistema público de saúde, ficavam as mulheres uma do lado do outro num biombo de quê? 60 centímetros uma do lado da outra? Sem biombo. Era uma caminha do lado da outra, o volume gigantesco. E o conhecimento da época dizia que tinha que ser daquele jeito, porque se virasse cesárea, e aí esse artigo é de 1940, e ele caiu por terra desde a década de 60, mas parece que ninguém leu, dizia que mulheres em trabalho de parto com risco de cesariana deveriam ser mantidas em dieta zero. E aí se universalizou isso, né? Então, meu apelido era Madre Teresa de Calcutá, porque eu roubava picolé não deixa vestígio, né? Então, eu comprava picolé e levava para elas escondido, porque era uma coisa que não deixava vestígio e que se fosse, entre aspas, ter uma cesárea, não ia ter vestígio. Aí eu ficava fazendo massagens delas, aí eu punha um biombo e levantava elas puro instinto. Puro instinto. Levantava elas, aí o preceptor, ou às vezes a galera chegava e falava, pelo amor de Deus, ela vai parir em pé. Eu falei, doutor, como é que ela vai parir com 7 centímetros, doutor? Pera aí, né? Não, eu tenho que botar ela pra fazer força. Não faça não, minha filha, porque deve doer, né? Então, assim, era tudo muito sem ter o conhecimento de obstetrícia ainda. Nem só eu era interna, eu era estudante de medicina, né? E aí, às vezes, eu, enfim, comprava os preceptores fazendo massagem neles, né? E falava assim, olha, vou fazer uma massagem ótima no senhor. E o senhor me deixa aqui com as pacientes, que eu vou escutar todo mundo, fazer o partograma, que é um gráficozinho que a gente faz até hoje. E na hora do toque, eu chamo o senhor daqui a 2 horas. Por quê? Porque era o jeito que eu tinha de poder manejar um pouco essas pacientes do jeito que eu acreditava, mas que eu nem tinha estudado. Então, por conta do que eu vi ali, eu não desejei fazer obstetrícia, porque aí depois eu descobri, eu me sentia violentada. Era como se eu estivesse no lugar delas, passando por aquilo. Você e todos os seus colegas, né? Porque na minha época também, bem pouquinho depois, eu lembro que era uma ou outra que queria fazer obstetrícia diante daquelas cenas. Eram cenas assustadoras. Escatológicas. Tanto que dizem que, você vai me dizer se eu tô errada, médica, quando engravida, raramente... Quer cesárea. Exato, quer fazer parto natural. Porque a experiência que a gente tem durante o internato, durante a faculdade... As médicas e as enfermeiras também. Exato, nunca tinha pensado por esse lado, mas com certeza, toda a assistência ao parto que tá ali ao lado, que vê, que tem aquela experiência, eu lembro do nome dele, era Manuel, o seu Manuel, que chamavam pra fazer cristelé, Cristelé. O bebê não descer. Assim, é assustador, gente. É assustador. E não tinha anestesia naquela época, a gente não tinha alguns recursos que a gente tem hoje, a gente não tinha os métodos não farmacológicos de alívio da dor, como banho quente, a massagem, a presença do acompanhante, a gente não tinha compressas quentes, né? A gente nem sequer, às vezes, podia dar banho nas gestantes, porque elas não podiam se levantar. Então, era meio assustador. Eu falei, eu nunca vou fazer isso na minha vida. Agora, eu estudei pra caramba. Por quê? Porque a obstetrícia é fascinante, é a vida chegando. Então, eu estudei porque eu gostava do ponto de vista dos livros, dos artigos, mas eu não aceitava... E eu descobri anos depois isso. E eu direcionei toda a minha vida para fazer cirurgia. Ok, cirurgia geral. Então, fazer cirurgia geral, vou ser cirurgiã geral e depois eu vejo lá dentro que especialidade eu vou fazer. E aí, perdi, graças a Deus, a prova de cirurgia geral, né? Acho que Males que vem para o bem. Males que vem para o bem. Acho que o ponto de corte era 70%, eu fiz 68%. Tipo assim, era uma coisa bem ínfima, mas eu juro pra você que eu não fiquei triste. Falei, pronto, vou fazer outra coisa que eu gosto muito, que é medicina e saúde pública. E aí fui pro interior fazer PSF. Né? E dar plantão de emergência, porque eu achava importante para a minha formação ter o conhecimento de emergencista geral. Então, eu atendia como emergencista geral e fazia lá. E lá no PSF, no postinho, foi que eu me encantei com a ginecologia e obstetrícia, porque no postinho, a gente tem que fazer pré-natal e a gente tem que fazer atendimento à mulher. E aí eu falei, cara, o CRM é meu, eu posso fazer o que tá certo, né? Eu posso fazer o que a galera tá fazendo em São Paulo, o que a galera tá fazendo nos Estados Unidos, né? O que o Ministério da Saúde manda. Falei, cara, o CRM é meu, quem carimba sou eu. E aí eu comecei a mudar o pré-natal daquelas mulheres ali, né? Que iam fazer. Falei, não, mas eu não quero te ver só 6 vezes, eu quero te ver todos os meses, a enfermeira também vai te ver. E a gente montou um programa de pré-natal super legal lá. E eu atendi a ginecologista, falei, mas eu também posso operar como ginecologista, então vai ser muito massa, eu vou operar mulheres e tal. Falei, pronto, eu vou fazer ginecologia obstetrícia para fazer ginecologia, para operar.
Mas aí eu escolhi a residência, que é o Roberto Santos, porque tinha uns pacientes mais complexos e mais graves. E porque eu operava muito ginecologia, mas também muito paciente de alto risco. Falei, vou para lá, porque se eu conseguir ver o que é de mais grave no Norte e Nordeste, eu vou conseguir me virar em qualquer coisa. E direcionei tudo o que eu fazia para a ginecologia, ok? Então, eu fiz curso de cirurgia vaginal, curso de minimamente invasiva, fiz vídeo, esteroscopia, isso há 12 anos atrás, né? 15, né, gente? Mais ou menos. Enfim, pensei, todos os cursos que hoje em dia está todo mundo fazendo, que naquele tempo era super difícil de fazer, porque a gente tinha que sair da Bahia para fazer, fiz tudo. Mas a parte obstétrica você continuou fazendo, a residência... Isso, porque a residência são dos dois, né, gente? Então, o ginecologista obstetra, a gente se forma nos dois, né? E muito encantada com a obstetrícia, porque lá no Roberto Santos a gente tem um acesso aos pacientes gravíssimas, né? O que são pacientes gravíssimas, gente? São pacientes no limite da vida... às vezes os bebês no limite da vida também, são patologias graves, porque como é um hospital geral, então às vezes as pacientes cardiopatas graves... São referenciadas para lá, da Bahia toda. Da Bahia toda, bebês que precisavam de cirurgias, então a gente podia fazer um trabalho legal com essas mulheres, então eram pacientes que às vezes passavam com a gente 6 meses internadas, né, esperando ali, então eu adorava, estudar obstetrícia eu adorava. Ponto. Beleza, fiz tudo isso, me organizei para fazer essa cirurgia ginecológica, mas quando eu acabei a residência e vi um convite da diretoria e falou assim, Adri, a gente gosta de você, você tem um manejo bom do plantão, você maneja bem a obstetrícia e tal, as enfermeiras gostam da sua abordagem e tal. E perguntaram assim, a gente queria lhe convidar para você, né, ajudar aqui a gente no centro obstétrico, né, para poder ajudar com a escala e para ajudar com a implantação da rede cegão e da humanização. Você sabe o que é humanização? Eu falei, eu não. Aí falou assim, como assim? Aí o diretor meio que falou, como assim você não sabe? Me disseram que você sabia, eu preciso de alguém que saiba. Eu falei, não, doutor, eu nunca ouvi falar de humanização. É a humanização daquele negócio... Aí eu falei, assim mesmo, viu, gente? Olha só. É a humanização que teve aquele congresso, e não sei quando, que fala da humanização na medicina. Ele, não, meu Deus, vocês falaram errado. Aí eu falei, mas me explique mais, doutor, para poder eu saber. Ele, não, a gente quer implantar a rede cegonha, a gente precisa de ajuda, e você já faz isso. Eu falei, mas o que já faz isso? Ele, é isso que você faz. Aí eu falei, tá, eu não entendi, mas eu vou aceitar o desafio e vou estudar. E aí meti a cara nessa coisa da humanização, da rede cegonha, para a gente fazer um trabalho legal lá no Roberto Santos, porque foi muito complicado para todos os profissionais, né, quando veio a humanização. E, amiga, você puxou esse gancho da humanização e é um tema que tem sido conversado muito mais, as pessoas procuram um parto humanizado. Mas ainda atrapalham muito. Exato! E é isso que eu queria perguntar para você. Puxa o gancho, conta pra gente o que é exatamente a humanização do parto, a humanização da assistência ao parto. A humanização, gente, apesar da gente ser médico de humanos, né, mas vem com esse nome estranho, boa parte da gente que trabalha com humanização não gosta muito dessa nomenclatura porque eu não sou veterinária. Ok, eu sou médica de gente, mas ele veio para que a gente tivesse o pleno entendimento de que a gente precisava mudar algumas coisas. Primeiro, dar ao paciente acesso equânime, né? Então, igualdade é diferente de equidade, né? Que são os princípios do SUS, inclusive, né? E da medicina que nos rege aqui. Todos nós, ou boa parte de nós, é formado pelo SUS. Então, de dar àquele paciente aquilo que ele precisa, né? Naquele momento, com o melhor aporte tecnológico possível, mas também e principalmente respeitando os seus desejos, a sua cultura, a sua religião, né? Dentro da base de conhecimento que aquele paciente tem. Então, a gente sai de uma posição muito do médico sabe, o paciente não sabe nada e ele não pode decidir, então o que decide é o médico eu estou aqui para te ouvir. As saídas para o seu problema são essas. O que você acha melhor para você, dentro do que você acredita, dentro do que você pensa, né, sobre isso. E a humanização, ela já vinha desde o final da década de 80, 90, ela já vinha trazendo isso para toda a área de saúde. Exatamente, era isso que eu ia falar. Eu acho que a palavra que gere a humanização é muito autonomia. Isso. É autonomia de decisão, de tomada de decisão sobre o próprio corpo do paciente. Isso. E isso, como você disse, não fica só na especialidade da obstetrícia. Dentro da cirurgia plástica também a gente vem crescendo a autonomia do paciente, a autonomia de decidir
qual é o melhor, né, eu faço rinoplastia, qual é o melhor nariz para você, diante de sua personalidade. As opções são essas, o que você acha, vá para casa pensar. E é isso, tipo, não é humanização, tratar como humanos é esperado, né? Porque a gente trata humanos, mas é respeitar a autonomia de tomada de decisão, a autonomia de gerir o próprio corpo. E isso tem um movimento bem legal, até na posição do sentar do médico. Isso. Antigamente, a cadeira do médico era bem diferente, né? Aquela cadeira super de couro maravilhosa, até com um espaldar alto, enorme. E a cadeira do paciente, tipo, se for plástico, tá ótimo. Hoje, que eu tô montando meu consultório agora, né? E na minha sala, eu pedi justamente para fazer um arranjo diferente, como eu vi na sua sala. E eu pedi para na minha sala fazer um arranjo diferente também. Meus pacientes vão se sentar em sofás. Isso. Em sofás, até com um sofá meio largo, assim, um distanciamento, a mesinha de centro ao lado, para poder ver uma literatura, alguma coisinha assim. Isso. Se quiser apoiar o cafezinho. E eu vou me sentar também no sofá, com a mesinha, uma mesa redonda, que não me distancia e eu posso navegar naquele lugar e me colocar assim, ó, peito aberto. Eu tô aqui, eu sou seu parceiro. Isso. Eu não sou o detentor do conhecimento, essa palavra. Total, o detentor do conhecimento total, né? Eu tô aqui para compartilhar com você meu conhecimento e achar a melhor estratégia. Então, na época que a Rede Cegonha, né, veio sendo implantada, ali ela veio muito assim, uma machadada na cabeça, né? Porque é uma ordem central do governo precisava mudar, porque o governo, assim, gente, quando vem um programa governamental de mudança, ele não vem da cabeça dele, da loucura, não, tá? Ele está seguindo, às vezes, trâmites mundiais. Então, foi um acordo firmado pelo Brasil com a OMS, a Unicef, com vários lugares, dizendo que ele tinha que inventar alguma coisa para reduzir a mortalidade materno-infantil. E aí, daí surgiu, né? A Rede Cegonha, tem também aquelas metas de desenvolvimento do milênio, né? Então, isso tudo corrobora para que o governo firme isso, só que às vezes ele não tem tempo hábil para fazer as mudanças, porque as mudanças são a cada 10 anos. Para você mudar a ponta da saúde, então a Rede Cegonha, ela veio com uma machadada na cabeça. E treinar esses profissionais, né, para poder estar você vai dizer um cara há 30 anos fazendo aquilo, que a paciente em trabalho de parto, ela tem que comer porque é melhor para ela e para o bebê, nossa senhora. É um trabalho hercúleo. Isso do comer, eu acho que muita gente não sabe por que disse que a mulher não pode comer, né? É porque quando você tem alimento no estômago, diante de uma cirurgia, que normalmente é anestesia geral, tem o risco de broncoaspiração. Mas diferente, a cesárea não é anestesia geral, a não ser que tenha que converter depois, mas aí vira uma cirurgia de urgência. Você também não deixa de comer quando você está no trânsito, no acidente de carro, né? É do jeito que vai. Eu estou aqui comendo uma feijoada e aconteceu uma coisa, eu tenho que fazer uma cirurgia do meu bebê, tirar meu bebê. Ninguém espera que a cesárea vai ser convertida para uma cirurgia de anestesia geral. A gente faz aquela peridural, né? O hack. É hack. Geralmente é hack, mas pode ser os dois. Então fica nessa, não precisa estar de estômago vazio. Essa foi a orientação dos artigos da década de 40, na qual a anestesia para se realizar uma cesariana era anestesia geral. E aí ficou, eu tenho esse artigo da década de 40, belíssimo esse artigo, inclusive, viu, gente? Eu adoro essas coisas históricas. E aí, gente, eu digo que a obstetrícia me roubou, porque como eu tive que entrar de cabeça, e eu ficava muito ali na lida mesmo com os colegas, né? A maioria deles, meus preceptores, então eu tinha que dizer assim, professor, então, a gente vai fazer algumas mudanças aqui, pode ser algumas coisas legais, mas não acho estranho, não. Vamos devagar, olha, o embasamento científico é esse e tal. Então, eu fui muito, assim, na ideia de fazer uma parceria com os meus colegas, né, que não viveram aquilo, né. Para mim, já era muito natural uma paciente comer, porque eu estudei isso, mas, pô, o cara que tá 30 anos fazendo aquilo, né, e reduzir os embates entre os multiprofissionais, né? Então, reduzir o embate entre a enfermagem obstétrica, os médicos obstetras, entre os assistentes sociais e os médicos obstetras, entre os neonatologistas e os médicos e as enfermeiras, etc. Então, eu me coloquei nessa posição de levar para eles a leveza, falar sobre a autonomia do paciente, daquele paciente que a gente sempre julgou hipossuficiente, né? Que a gente sempre... né, aprendeu de que a gente sabe mais do que ele, dizer assim, não, Dona Mariazinha que mora ali na roça, ela tem a sabedoria dela, né? Eu tenho que propor para ela coisas viáveis para a vida dela. E isso é a humanização que é baseada em evidências, né? Então, a gente faz uma medicina baseada em evidências, baseada na autonomia do paciente, né? E na organização de um cuidado, né? Para que ela se sinta acolhida, respeitada e
também dona daquelas demandas ali, daquela solução. Eu acho que cresceu muito, né? A busca por profissionais capacitados, profissionais humanizados, que é o termo em voga, que fazem assistência ao parto, né? Tanto doulas, enfermeiras obstetras mesmo. Mas eu fico no fundo da minha cabeça, assim, pensando, antes a gente vinha do extremismo da década de 90, onde todo mundo fazia parto cesárea. Era até promovido pelas novelas, né? Eu lembro de assistir Por Amor recentemente, vale a pena ver ele no 25. Chique. E aí a Maria Eduarda e a Regina Duarte, que eu esqueci o nome, Helena, elas agendaram a cesáreazinha dela pro mesmo dia, porque mãe e filha vão ter filhos juntos. Senão não teria trama, né, do roubar o filho. Exatamente. Agendaram na maior, porque era bom pro bebê, era bom para o binômio materno-infantil. E hoje em dia, muito pelo contrário, as pessoas estão buscando cada vez mais um parto humanizado na visão de que se vai ter um parto sem intervenção nenhuma, um parto vaginal, das vezes. Como é que você vê, assim, esse hiperfoco, essa verdadeira neura, assim, por algumas pessoas de buscar o parto humanizado no sentido do parto vaginal? É perigoso, tá? Então, eu vou falar um pouquinho das estatísticas e vou falar um pouquinho também da minha percepção, que trabalho há cerca de 12 anos, né? Conversando sobre isso e vendo surgir as coisas. A gente sempre diz que para uma balança sair de um extremismo e entrar no equilíbrio, você tem que ter uma outra puxando muito para o outro lado. Então, por exemplo, até hoje as mulheres ou muitas pessoas acham que o chamado parto humanizado é o parto na água, é o parto em casa, na banheira, assistido por doulas que não assistem partos, né? Então, assim, ficou essa confusão. Por quê? Porque para dizer que nem todo mundo precisa de uma cesárea ou de um trabalho de parto totalmente instrumentalizado, mas que a gente poderia respeitar a fisiologia da mulher, como os estudos já diziam, aí a gente pendeu a balança demais para o lado de cá. E aí ficou anedótico até hoje, isso tem mais de uma década na cabeça das pessoas, que parto humanizado é parto na água, sozinho, sem assistência. É exatamente o oposto, né? Então, a humanização, ela requer, e ela usa, sim, tecnologias, mas adequadas à necessidade do paciente. Então, como eu digo, se a paciente faz um pré-natal tranquilo, é uma pessoa saudável, não tem problemas de saúde, né? Usa ali só as vitaminas dela, atividade física, bons hábitos, eu vou dizer, minha amiga, que alegria você aqui. Mas vamos tentar, né? Um parto vaginal tranquilo, um parto assistido. E assistir, gente, o parto, muitas vezes, é fazer o básico, que é isso que a gente preconiza. Obstetrícia, né? Quer falar sobre o nome? Obstetrícia vem de obstar, inclusive foi o nome que a gente, na época, elegeu pra gente, que é estar ao lado. Então, a mulher que está parindo, né? A mulher grávida, ela precisa de alguém ao lado dela e não na frente ou por cima dela. Eu te digo, por experiência própria, que foi a última coisa que eu fiz na assistência ao parto como médica. Eu morria de medo de pegar um plantão que tivesse obstetrícia. Sim. Morria de medo porque eu não sei fazer parto, eu não tive a experiência positiva durante a faculdade e aí eu não queria estar ali perto. Aí eu escolhia plantões que não aceitavam gestantes. E escolhi esse plantão que aceitava gestante, mas que tinha obstetra. Sim. Chegou uma gestante parindo, chegou uma parturiente lá, a mulher estava parindo o terceiro filho. No meu plantão, a obstetra estava presa no parto. Eu estava lá sozinha, 2 da manhã, drenando um hemotórax, qualquer coisa que eu sabia me fazer melhor do que assistir o parto. E aí, doutora, venha, doutora, que a mulher tá parindo. Meu Deus, eu não sei o que fazer. Nada. Aí eu peguei uma luva, minha amiga, eu peguei uma luva, segurei na mão da mulher. E falei, respire. Foi só o que eu fiz. A mãe da mulher que estava lá ajudou a parir, que ela já tinha ajudado e tal, tinha mais experiência. E muito mais experiência do que eu. O bebê nasceu bem, eu segurei a mão da mulher, ficou todo mundo feliz, mas essa foi a minha última experiência desastrosa com o parto. Admiro muito. Mas posso dizer que você foi uma obstetra maravilhosa. É isso. Você fez genuinamente o que você precisava fazer. Dizer, a mulher tá seguro, tá tudo bem, vamos parir, minha filha, né? Então, assim, falando, né, mais sobre a humanização, ela também entra aí os pacientes de alto risco, né? Porque ficou muito assim, então eu sou paciente de alto risco, talvez eu precise de um parto com intervenções, então eu não tenho um parto humanizado, né? E eu acho que isso acabou segregando as mulheres. E aí a gente entrou, que é outro tema muito delicado, né? No ser mais mãe ou menos mãe, sim, né? Pelas minhas escolhas. Então, eu acho que a gente está chegando numa humanização mais madura de trazer para a mulher escolhas reais e não impostas, às vezes, pelo desejo do médico ou pelo desejo da família,
né? Mas a gente ser honesta, dá pra dizer assim, doutora, eu queria muito parir uma cesariana, né? Então, quando chega uma paciente pra mim, doutora, eu queria muito uma cesárea marcada com 37 semanas, sei o que tal. Eu falei, vamos falar aqui um pouquinho dos números do seu bebê, né? Você entende por que você entra em trabalho de parto, né? Você entende a importância de entrar em trabalho de parto. E hoje em dia as nossas sociedades de ginecologia já enfatizam isso, né? Que nós ginecologistas precisamos falar mais sobre o que é natural, sobre o que é fisiológico, né? Porque nós obstetras, nós médicos, nós somos criados para resolver problemas, tá, gente? Então, a obstetrícia, ele é o contrário. Nós somos preparados para resolver problemas e para acompanhar o fisiológico. Parir é fisiológico. E é difícil quando você vem de um treinamento de vida para resolver, entre aspas, problemas, e de repente a sua função ali é observar aquela mulher, é ver a mecânica do parto, é ver o neném fazendo o giro que ele tem que fazer. É uma função mais secundária, né? Porque a prioridade dele é a mulher. O foco, o holofote tá a mulher. É a que tá é a mulher, é o bebê, é o bem-estar deles. Então, muitas vezes o papel do obstetra é estar ao lado mesmo. É auscultar o bebê no tempo certo. Então, a gente tem vários protocolos da humanização, que são protocolos, né, de outros países. Isso assim, não é só para você ficar olhando para a cara da mulher. É para você ver se ela está bem, medir a pressão dela, ver se ela está hidratada. Fazer um cardiotoco quando necessário, né? Monitorizar o bebezinho com a cardiotoco, que é um exame que vê o coração, auscultar o coração dele de tempos em tempos, né? Observar se o bebê está avançando no trabalho de parto. Oferecer a essa mulher, se ela desejar ou não, né, recursos para ajudar o trabalho de parto, caso esse trabalho de parto ele entre no que a gente chama de distócia, né, do ponto de vista técnico, mas que ele entre naquele momento em que aquele trabalho de parto ele não está evoluindo e talvez aquela mulher esteja exausta, ela já esgotou os recursos dela. Então, eu acho que a humanização está amadurecendo para isso, a sociedade tem buscado isso, né, e tem buscado a não radicalidade pelo parto normal, porque, gente, vamos falar de número. Eu sei que está todo na internet aí, todo mundo olhando, que, entre aspas, a taxa de parto normal definida em 1988, né, ou foi 84, 86, na década de 80, no mundo, pela OMS, era de 15%. Então, os serviços deveriam ter 15% de cesarianas, porque contempla os sofrimentos fetais agudos, os descolamentos de placenta, as urgências realmente. Existe urgência, gente, pariu? Existe situações não previstas, né? Existe hemorragias, existe bebê com sofrimento fetal, existe bebê que está mal posicionado, ele não consegue passar ali no canal, né, vaginal. Existe tudo isso. A questão é que o povo começou a dizer que existia antes mesmo de existir, mas é outro capítulo. Então, Ludinha, as pesquisas atuais, na verdade, 2015, 2016 para cá, da OMS, junto com os países, ele diz que serviços seguros, ou seja, que promovem a segurança da mãe e do bebê, devem ter uma taxa de cesárea de cerca de 25%. Por que isso? Porque a população mudou, gente. Da década de 80 para cá, a gente tem muito mais terapias de reprodução assistida, as mulheres estão engravidando mais tarde. Era esse tópico que eu queria discutir com você também. Eu vi nos dados científicos, acho que foi na Folha de São Paulo, eu vi esse artigo, que a taxa de cesárea no mundo aumentou de 21 aumentou para 21%. A atual taxa é de 21% no mundo, né? No Brasil, a gente tem uma taxa em torno de 55% de cesárea global e em assistência privada, particular, ela chega até 88%, né? Isso, Acho que foi o maior número que chegou. Mas tem discutido que está crescendo essa taxa de cesárea no mundo. Isso. E você acha que esse número crescente é decorrente do aumento da idade que essa mulher escolhe gerar? Porque também aumentou a taxa, a data que ela começa a gestar. Isso. Antigamente, a mulher começava ia se programar, né, fazer o planejamento familiar a partir dos 20, 25 anos. Hoje em dia, Eu a lembro partir que dos minha mãe 35. minha mãe me teve, foi a última filha, a rapa do tacho, com 30 anos, fechou a família. E olha que ela teve abortos antes, eu sou a terceira. E hoje eu vi que cresceu tanto o número de gestantes de 30 a 39 anos que atinge o número de 40%. Sim. Aí eu não sei se é no Brasil ou no mundo, mas 40% das gestantes estão nessa faixa etária. É do Brasil. 40% das mulheres estão nessa faixa etária de 35 a 40 ou mais. Você acha que existe essa correlação entre a idade gestacional e o trabalho de parto por via alta, uma cesárea? Ainda não.
o que a gente tem visto no mundo inteiro é porque a gente tem, e aí vamos para a graça do dia, a gente brasileiro tem a síndrome do cachorro xaxelento. A gente sempre acha que o Brasil é pior. Nem sempre. O pré-natal do Brasil é infinitamente melhor do que o pré-natal norte-americano e infinitamente melhor do que o pré-natal europeu. E eu digo isso com conhecimento, como diz minha mãe, de cátedra, porque eu atendo, né, à distância, por telemedicina, brasileiras no exterior. Então, eu faço esse pré-natal mensal com essas mulheres. E como a gente estuda artigos de lá, então a gente consegue dizer a ela, olha, seu parto vai ser assistido dessa forma, se prepare para isso. Então, a gente faz o preparo dessa mulher no exterior. E o que acontece, gente? A OMS, ela publica, né, de tempos em tempos, a OMS é a Organização Mundial da Saúde. Ela publica de tempos em tempos como deve ser uma assistência de saúde básica para mulheres, para crianças, para idosos, para doenças diversas que acometem o mundo. E aí a OMS colocou lá no basicão que o básico, ou seja, gente, é de onde a gente precisa começar a assistência. É que a mulher precisa ter, no mínimo, 6 consultas pré-natais, 3 ultrassonografias, que aí a gente pode colocar 4, né, ultrassonografias ao longo da gravidez inteira. E ela precisa fazer 2 grandes blocos de exames, que é no primeiro trimestre e no último trimestre. E no meio do trimestre, ela conseguiu inserir ali o teste de tolerância à glicose, mas que não é universal para o OMS ainda. O que acontece? Fora do nosso país, não existe medicina suplementar. Só existe o SUS, certo, gente? Então, nos Estados Unidos, no Canadá, na Europa, então eles se baseiam pelo OMS. Só que aí, o que acontece? Quando você tem paciente que é de alto risco, eles continuam fazendo o básico. E aí você acaba complicando mais essas pacientes e levando a mais cesarianas. Entende? Então, por exemplo, vou te dar um exemplo. Então, eu tive, enfim, uma paciente na Holanda, uma querida, no tempo da pandemia, uma gravidez de risco, tá? Ela passou por 1000 médicos, menos pelo obstetra. Então, ela passava pelo gastro, porque estava enjoando. Aí, ela passava pela enfermeira midwife, porque estava não sei o quê. Pananana. E aí, ela escolheu, falou assim, olha, eu gostaria, né, de parir no hospital com analgesia epidural. Lá você precisa fazer no seu plano de parto uma escolha, porque lá é sistema único de saúde. Veio a 1000ª onda da pandemia, fecharam tudo e disseram que como ela, entre aspas, era de baixo risco, ela ia parir em casa, compulsoriamente. É mesmo? E ela pariu em casa compulsoriamente. Eu não consigo acreditar que isso é humanização. Entende? Então, a gente importou da Europa, dos Estados Unidos, a humanização, mas lá as mulheres, elas não têm poder de escolha. Elas não podem escolher a via de parto delas, ok? Mas pior, às vezes elas não podem escolher aonde parir. Ela disse assim, eu gostaria de parir no hospital, porque eu sou brasileira, eu me sinto segura no hospital, eu quero parir normal, mas eu quero ter o direito de pedir a epidural se precisar, que eles chamam lá de epidural andante, né? Que é aquela que você fica segurando e fica dosando? Não, é aquela que tem no Brasil mesmo, é aquela que a gente bota o catetezinho na coluna e a mulher anda. E ela não restringe ao leite. Não restringe ao leite. É porque tem mulheres que querem a epidural bloqueante, que fica na cama e o negócio acontece. Que eu discordo, mas aí são outros 500. E aí, a minha preocupação com ela era porque ela falou, Adriana, eu tenho 15 dias para aprender a parir em casa. Claro, gente, com a midwife, com a banheira dela em casa. Mas assim, para ela não era assim. É como se fosse uma parteira. É a tradução definitiva de parteira. Lá no exterior é muito comum a assistência ao parto de baixo risco ser feita pela parteira. Ou hospitalar ou domiciliar, e aí só entra o médico em ação quando você precisa de medicação. Isso. Minha irmã teve o primeiro neném no Canadá. Isso, no Canadá. Né? Mal, vai fazer 18 anos esse ano. Ai, meu Deus. 18 anos. Exato. E aí ela fez todo o trabalho de pré-natal com a midwife, tudo direitinho e tal. Chegou no hospital, teve o trabalho de parto dela lá. Em determinado momento, ela optou pela analgesia. Aí que o médico é chamado, lava minhas mãos, né? Porque eu não tenho mais papel. Provavelmente ficou lá assistindo, porque você queria uma empatia por aquela pessoa. Mas a responsabilidade passa a ser médica. Passa a ser médica. Aqui no Brasil, a gente tem as parteiras, né? E tem as enfermeiras parteiras também, que assistem partos, né? Domiciliares, partos hospitalares em alguns hospitais que permitem, né? Existem alguns hospitais no Brasil e uma assistência impecável, porque são obstetras do mesmo jeito, né? Estudam para isso, né? Sim. E que é o que a gente está tentando mudar no Brasil, né? Que os partos de baixo risco sejam acompanhados em dupla, né? Por médicos e enfermeiros, sim, né? Para que a gente
dê àquela família a melhor opção e a melhor experiência. Por falar em experiência, Drica, a gente vê muito diante de um teste positivo, estamos lá, tô grávida. E agora? Existe uma grande, um brilho no olhar, né? Uma romantização de como vai ser aquela experiência para aquela mulher. Você pensa no enxoval, você pensa no coraçãozinho batendo, né? Aquela primeira ultrassom. E tudo que você deve vestir, como você deve parecer. E um mercado gigante sobre isso. Um mercado gigante sobre isso, com certeza. Na sua opinião, quanto de informação que essa gestante deve buscar e onde ela deve achar essa informação para ter uma gestação mais tranquila e, na medida do possível, prazerosa, né? Porque é um momento muito mágico. Gestar é assim, é um poder enorme, é uma experiência inigualável, eu acho. É a única coisa que nós mulheres podemos fazer. A única. A gente pode fazer tudo. Podemos fazer tudo. Mas entenda o que eu disse. É a única coisa que só nós mulheres podemos fazer. Isso sim. Isso sim. Mas eu acho que existe, às vezes, uma tristeza diante da quebra da expectativa daquela gestação ideal, daquela experiência mágica, divina, com brilhos, assim, quase escotomas. Borboletas no estômago. Exato. Então, a maioria das mulheres, quando chega o positivo, mesmo desejado, fala assim, ixi, lascou. É isso. Quando verdadeiramente concretiza, então, boa parte das mulheres... Então, assim, gente, a maternidade, ela é idealizada quando a gente brinca de boneca, tá? Já existem vários estudos falando sobre isso. Então, quando a gente finalmente vê o beta positivo ou o positivo do tracinho, da cruz, do que quer que seja, rapaz, lascou. Agora não tenho mais volta. E aí, faço o quê? E aí, vem as coisas características da gravidez, que hoje em dia a maioria das mulheres não está tendo contato, porque a gente tem uma visão muito romantizada das coisas, né? Então, muitas vezes vem ali o mal-estar, às vezes vem a retração social, porque a gente não tá afim de ficar ouvindo abobrinha e de falar abobrinha. Então, o primeiro trimestre, né, pode vir muito acompanhado de muitos enjoos, baixa de libido, que a gente chama perversão do paladar, ou seja, coisas que você amava, você passa a detestar, não consegue comer, e de repente está comendo umas coisas estranhas que você nunca gostou, mas que você está com vontade. Desejo. Grávida, né? Você fica, às vezes, intolerante, impaciente, com dor de cabeça, né? Seu corpo está mudando. Para muitas mulheres, a mudança corporal trazida pela gravidez é um verdadeiro sofrimento, porque é uma mudança rápida. E a gente já falou isso aqui, inclusive em alguns podcasts, assistam. É rápida, você não tem muito controle. Não tem muito controle. É genética, né? É genética, é pele, é colágeno, é idade, né? Enfim, o estresse que a gente passa. Nós estamos numa pegada mulher moderna na qual a gente não se absorve, a gente não aprende as coisas da maternidade. Então, muitas vezes, o primeiro contato que a mulher vai ter com uma gravidez é a própria gravidez. Ela nunca viveu a gravidez de verdade de uma amiga, de ouvir a amiga ligar para ela e dizer, amiga, meu cabelo tá caindo, eu não posso pintar o cabelo. Amiga, tá tudo escurecido, o peito, a axila, né? A vulva, as pernas. Amiga, tô ganhando peso comendo pouco. Sabe quem trouxe uma visão bem legal com relação a isso do escurecimento? A influenciadora VTube. Não sei se você segue, mas o pessoal tava falando muito. Ela mostrou o corpo dela, assim, lá para o oitavo mês. Todo escurecido, cheio de cicatriz, a mamoplastia toda escurinha, a linha alba, né? Bem escura, estria também. Isso é bem fortalecedor, você se sente acolhida, de alguma forma. Exato. Eu tava grávida na época, eu olhei assim, nossa, é o que acontece nas melhores famílias, exatamente. Então, assim, essas ideias todas passam na cabeça da mulher, principalmente no primeiro trimestre, junta com a náusea, com o mal-estar. A gente pensa muito, e aí, como vai ser depois? Como é criar um guri? Né? Se eu nunca participei da criação de ninguém, como é amamentar um guri? Se eu nunca vi ninguém amamentar de verdade, né? Então, eu acho que a romantização, a depender, eu digo assim, do tom da romantização, ela é muito deletéria. Mas, ao mesmo tempo, eu vim trazer aqui que a gente precisa se apoderar mais das sensações e sentimentos das grávidas ao nosso redor, com o ouvido atento e sem preconceitos, no entendimento de que cada mulher tem um sentimento sobre aquilo, né? E de que a gente precisa se preparar para a gravidez. A gente só se prepara para o positivo.
mas a gente não se prepara para estar grávida. Então, muitas vezes, que insuportável, que intolerável, não sei o que. Eu falei, então vamos melhorar, vamos fazer assim, vamos fazer assado. Poxa, vamos tentar melhorar a alimentação, vamos dormir melhor, vamos sair do trabalho, esse trabalho tá te estressando demais. Mas eu não vou conseguir viver sem trabalhar. Eu falei, vai, menina, você tem 80 anos para trabalhar, né? Então, eu acho que essa questão da maternidade, né, da gravidez ideal para a gravidez vivida, vai de cada mulher, vai da experiência da mulher de vida que ela tem e das expectativas que ela criou para aquilo ali. Né? Sim, sim. E eu acho que ter um ouvido atento e menos preconceituoso das pessoas ajuda. Vamos cercar essa grávida de relatos positivos. De coisas boas. Positivos, é fortalecedor. Não que seja fácil, não vamos... Não é romantizar mesmo, Exato. mas é fortalecer aquela mulher. Olha, você está passando por isso, vamos tentar melhorar por esse outro jeito, né? Poxa, eu sei que tá difícil para você, então vamos fazer outra coisa, né? Mas não de trazer relatos negativos. É assim, mas eu sempre digo, né? Ninguém para você no meio do shopping para lhe dizer ganhou na Mega Sena. Todo mundo diz, rapaz, você soube que eu me acidentei. Tu soube que roubaram meu carro. É assim. Então, a gravidez, ela traz primeiro uma alegria para as pessoas ao redor, né? A grávida, ela é anedótica praticamente, né? É igual a noiva, né? Quando você tá vestida de noiva, tá todo mundo te olhando. A grávida tá todo mundo te olhando e opinando. E opinando, porque todo mundo acha que a grávida é demente, hipossuficiente, abestalhada. Que todo mundo tem que dizer uma verdade para ela se alertar. Olhe, cuidado, viu? Cuidado com esse negócio desse parto harmonizado, humanizado. Eu já ouvi de tudo, viu, gente? Ao meu amigo do parto harmonizado... Só faltou você me trazer o vinho, né? Então, e cuidado com isso aí, viu? Porque os meninos morrem e a mãe morre, a mãe sofre. Falei, gente, não tem nada disso. Amiga, como se cerca de informações positivas nesse momento? Primeiro, gente, tem um obstetra para chamar de seu, com referências, que pense parecido com você. Graças a Deus, médico tem de todos os tipos, né? Em todos os lugares. Então, a gente precisa achar alguém que filosoficamente se alinhe ao que a gente deseja. Não ache que porque seu médico é maravilhoso e só faz parto, entre aspas, tá? Só assiste parto normal, que ele vai assistir uma cesárea, ou vice-versa, o cara que só faz cesárea vai assistir um parto normal, tá? Nós obstetras médicos estamos treinados e afeitos a assistências a parto normal e assistências a cesarianas, porque em todos os partos podem ter emergências e ser um e vir o outro e vice-versa. Sites da Organização Mundial da Saúde, o próprio Ministério da Saúde, gente, tem Conitec 2017, que é muito legal sobre parto normal e sobre parto cesárea. Tem manuais de assistência ao trabalho de parto, que são muito bons, atualizadíssimos, tá? Saiu agora em 2022. Para a população de profissionais, mas assim, tem uma leitura simples, fácil, leiga. Vocês podem entrar em sites de faculdades, vocês podem entrar em rodas de mulheres, né? Agora sim, entre em rodas de mulheres que tenham a ver com o seu círculo familiar, social e etc. Porque às vezes a realidade de uma outra mulher não é a sua realidade. E você vai estar trazendo ali estresses de coisas que, assim, não vale a pena para você. Uma coisa que eu indico muito para quem me pergunta sobre isso, né? É ler. Ler alguns livros, mas não necessariamente o que esperar quando você está esperando, né? Escrito em 1920. Enfim, já são um pouco desatualizados, apesar deles atualizarem sempre. Não é isso que eu recomendo normalmente. Eu gosto muito da Tenda Vermelha. A Tenda Vermelha. E ainda... A amiga tem que ler. Não é sobre parto, não está te dando informações relevantes e mais científicas, não. É sobre ser mulher e estar cercado de mulheres fortes, passando por aqueles momentos da menarca e dos ciclos, né? Por isso a Tenda Vermelha, porque elas vão para essa Tenda Vermelha quando elas estão no ciclo, estão todas juntas, né? Estão ali passeando e tal. E no parir, que é tudo junto ali, elas estão sempre parindo juntos. Botaram uns 2 tijolinhos, ela sobe no tijolo para ficar de cócoras e ter um espaço para poder descer o bebê. Legal. São relatos de parto, assim, dos mais diversos. Tem vários relatos de parto. Quer relato de parto? A Tenda Vermelha é maravilhoso. Maravilhoso. Indico muito. E, enfim, né? Tem algumas influenciadoras boas. Tem influenciadoras boas, tem mães, né? Eu acho que é legal também influenciadoras mães que falam sobre o seu tipo de parto. Lembra sempre que um relato de parto, ele tem o tom da emoção de quem viveu, né? E que muitas vezes vai muito além do que aconteceu ali, né? Então, às vezes, para ela, aquilo ali foi bom porque fala sobre a emoção dela, o que ela planejou, né? O que ela queria. Fazer uma distinção, né? Sobre o que é violência obstétrica e o que é intervenção médica, tá, gente? Então, fala-se muito de violência obstétrica como se fosse algo que somente os médicos, entre aspas, fizessem. Mas a violência obstétrica, ela permeia todo o circuito no qual a paciente é atendida. Desde o porteiro, Desde o porteiro. Oi, mãezinha, vem aqui pro lado. Desde a instituição, né? Da falta da maca, da falta
da oportunidade de fazer uma cesárea de emergência, da falta do anestesista, né? Então, a violência obstétrica, ela permeia tudo o que falta para que aquela mulher e aquela criança tenham a melhor assistência possível, tá? Então, procurem pessoas legais, procurem médicos legais, enfermeiras legais, tá certo? Que vocês já ouviram falar. Marquem 1 milhão de consultas, se vocês puderem. Exato. Tá? Pra você se sentir à vontade. Se sentir à vontade. E conversa com as suas irmãs, as suas primas, né, amiga? Minhas primas. Beijo a todos. Maravilhosas. Obrigada pela indicação dessa mulher maravilhosa. E obrigada. Eu tenho você de conversar, amiga. A gente tá quase terminando, mas vamos lá no queima-roupa rapidinho. Vamos lá, 1, 2. Toda mulher deve tentar o parto vaginal? Opinião pessoal, eu acho que sim. Se for possível para você tentar a experiência do parto normal com segurança, ou seja, com profissionais que saibam o que estão fazendo, que auscultem o bebê, que garantam acesso a uma cesárea de emergência, que garantam métodos de alívio não farmacológico e farmacológico da dor, que sejam pessoas embasadas, tente. Sabe por quê, gente? É uma experiência incrível. É uma experiência de sentir o seu corpo funcionando, sentir o bebê descendo, sentir o bebê girando. Vários pensamentos e reflexões passam na nossa cabeça durante o trabalho de parto. Eu digo que é um portal, tá? É um portal. Fora que iniciar o trabalho de parto é o bebê que inicia o trabalho de parto, tá? Então, não é a gente que está pronta para parir, é o bebê que está pronto para nascer, é o contrário, né? Eu costumo dizer que a primeira lição que a gente tem na maternidade é a perda de controle. Total. Que a gente não vai decidir ali o momento do bebê. É ele que diz pra gente, por mais que eu quisesse poder dizer pra ele que ele estava pronto, que podia vir, Era ele. Então, passar pelo trabalho de parto é uma experiência literalmente visceral. É uma experiência disruptiva, é um portal que a gente tem na nossa vida. Então, eu digo assim, não tenham medo desse portal, né? Se cerquem de pessoas legais, né? Se cerquem de bons viajantes. Eu digo que o trabalho de parto e o parto normal é uma grande viagem. E para uma grande viagem, a gente sempre planeja quem são as pessoas que estão ao nosso lado, qual a música que a gente vai ouvir, quais as roupas que nós vamos vestir, que restaurantes nós vamos frequentar, né? Que comida vamos comer, né? Que recursos vamos usar numa emergência, não é isso, gente? Então, parir é a mesma sensação, é a mesma coisa, né? Não delegue para os outros a decisão do seu parto, né? Decida por você, né? Viva seus medos, trabalhe por eles, né? A gente sempre sai mais fortalecida com as experiências do parto. Segunda pergunta. Tem como parir sem dor? Ou, se tiver dor, tem como ser dor sem sofrimento? Ah, sempre. Parir sem sofrimento. Gente, existe dor, mas não existe sofrimento. Vou explicar por quê. O mecanismo básico. A dor é sempre um aviso. Eu sempre falo isso para vocês, né? A dor é um aviso do corpo de que algo está acontecendo. Fora o parto, tudo o que acontece está errado. Ok? Se eu tenho dor de cabeça, eu posso estar com aneurisma e explodir a cabeça. Se eu estou com dor no peito, posso estar infartando. Se eu tô com dor de barriga, eu posso estar com diarreia, com infecção ou com aneurisma lá na barriga. Entende, gente? Mas o parto é a única experiência humana na qual a dor está te avisando algo, mas não é algo ruim. É onde está o seu bebê. É que o processo está começando. E dói porque o bebê ele está fazendo os giros dele, ele está descendo, suas estruturas estão se abrindo, né? Existe uma beleza nisso, né? E é por isso que a gente fala que o obstetra ele muito observa e fica ali observando. E a gente não está olhando só o que está dando errado, não. Muitas vezes a gente está ali, meu Deus, como é perfeito. Vai girando, vai rodando. Mas eu acho que se ela fizer tal coisa, talvez ajude ela a sentir menos dor. Então, gente, dor tem, né? Mas existem técnicas de alívio da dor. É porque hoje em dia a gente está tão acostumado a sedar a dor, né? Sim. Que a gente não sabe... Nos vários âmbitos, né? A dor psíquica, a dor visceral. Então, a gente não sabe como lidar com a dor. E muito do que a gente faz no pré-natal hoje em dia, e isso é a humanização, é dizer à mulher, olha, essa dor é fisiológica, você tem recursos seus, psíquicos, recursos físicos para lidar com isso, e nós aqui fora também temos recursos para te ensinar. Então, assim, vivam essa dor, gente. É a única dor que vale a pena viver. O resto, para mim, é para tomar remedinho mesmo, e é isso. Maravilhosa. A terceira pergunta, e rapidinho. Ai, Jesus. Tem como navegar a gestação no meio termo entre a romantização e as neuras? Ah, eu sempre acho que sim. É o que eu falo da realidade com leveza, né? Que eu sempre trago nos lugares. É você saber o que está acontecendo, ser ouvida, né, sobre aquilo e ter alguma solução sobre aquilo. Então, se a mulher chega para mim e me diz, olha, tô morrendo de dor no quadril, eu não consigo mais me locomover direito, aí vai dizer, isso é normal na gravidez? É comum, mas a gente pode melhorar.
Então, eu sempre falo que levar com leveza a gravidez é sempre achar soluções para aquilo que está te incomodando. Então, muito também do que faz a gestação ser pesada são aqueles ditados, né? Ah, dói mesmo no final, tá? Você fica assim, meio com a perna com ciático, né? Esculhambado. Ah, realmente sua pele vai ficar toda manchada. Ah, tudo bem, você vai ter estria. Não, gente, a gente tem um monte de recurso, de coisas para a gente se sentir melhor. Então, busque uma gravidez mais leve. Busque soluções que lhe tragam bem-estar na gravidez, né? Maravilha. Bom, amiga, muito obrigada. Um prazer ter você aqui do outro lado. Obrigada! Vai conversar com você. Conta essa hashtag rapidinho, onde você pode encontrar. Muito bem. Eu estou no Instagram, no @adrianamonteiro.obstetra. Também estou no YouTube, mas tem pouca coisa publicada lá. E no meu caríssimo Bom Dia Doutoras, né? Mulheres, muito obrigada pela audiência. Continue seguindo a gente no @Bom Dia Doutoras, YouTube, Spotify, onde quer que a gente estiver disponibilizando esse conteúdo valiosíssimo, porque é difícil, viu? É difícil ter informação com conteúdo atualmente e é isso que a gente está tentando trazer para vocês. E no mais, meninas, afinal... Mulheres, vocês podem tudo! Muito obrigada e até o próximo episódio. Até mais! E este foi o episódio de hoje. O que mais você gostaria de ouvir? Deixe nos comentários. Se inscreva no canal para que esta página atinja ainda mais mulheres incríveis como você. E se estiver ouvindo no Spotify, agradecemos pelas 5 estrelas. Até semana que vem!